Olá, pessoal. Já já vamos conectar aqui. Oi, Pronto. Tudo acho bom? que acho que entrei, né? Sim, sim, sim. Bom, Deixa eu ver acabamos de só. falar no privado, né? Então, agora a gente vai falar com os nossos Ao colegas que vivo. estão chegando aqui, né? Obrigada por aceitar o convite, né? Para quem não conhece, Flaviane é uma grande amiga, né? Recente, mas uma grande amiga. E a gente se conheceu aí nos cursos, né? E Sim. Flaviane tem uma carreira interessante, né? Dentro da área da psicologia, dentro da TCC. E obrigada pelo convite de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Então, Eu que agradeço. Na verdade, primeiro eu agradeço e me sinto lisonjeada, né, de estar discutindo, falando um pouquinho da Trek, do meu recém-caminho com a Trek com você, mas me sinto também num desafio, né? Porque as duas últimas lives foram você e Celeste, que são pessoas que eu acho que... Celeste já tem uma trajetória e já é referência em Trek, mas você que tem sido o nome da Trek aqui, pelo menos no estado do Rio. Então eu acho que eu me sinto até com o desafio de falar logo na sequência de vocês duas. Mas estamos aí. mas, obrigada, eu acho que vai somar para bastante gente, né? E eu acho que para você também, né? É interessante a gente fazer esse exercício. Então, eu queria que você se apresentasse, Sim, falasse um pouquinho da tua formação, do teu caminho, da tua carreira. Pode ser? sim, sim, claro. Então, eu sou Flaviane, né? Acho que já está apresentado. Sou psicóloga. Eu formei em 2010, né? Quando eu falo 2010, já a gente vê que tem uma trajetória, 10 anos já, parece que foi ontem. Mas eu formei em 2010 na Federal de Juiz de Fora, que é uma faculdade da minha cidade, né? Em Minas Gerais. E fiz o mestrado lá também em processos psicossociais e saúde. E aí depois que eu formei, fiz o mestrado, eu fui trabalhar na área social e em paralelo a isso iniciei minha trajetória na clínica também. Hoje eu moro em Macaé, que é uma cidade do interior do Rio. Estou aqui desde 2015. Foi aqui que eu consolidei melhor meu consultório, porque como eu ia mudando de cidade, né? Eu formei em Juiz de Fora, depois eu fui trabalhar em Belo Horizonte, depois eu vim para Macaé. Então eu estava sempre começando essa trajetória na clínica. Então aqui em Macaé que eu consegui ter uma estabilidade maior, um tempo maior de prática na clínica. E hoje também atuo no tribunal, né? Que é recém, uma área recente da minha vida. Mas a minha formação. E tem a nossa pós, né, Márcia? Sim. Nesse meio de caminho. A pós em terapia cognitiva com criança e adolescente, que foi que a gente iniciou em 2017. Acho que no geral é isso, né? Tentando dar um geralzão sobre a minha atuação. Bacana, interessante. É uma coisa aí que nem eu sabia, né? É, E aí eu ia te perguntar assim, do ponto de vista clínico, né? Em que áreas em que abordagens você já trabalhou? Você sempre foi direto para TCC? Então, do ponto de vista clínico, a TCC sempre foi a única abordagem que eu transitei, assim. Na verdade, quando eu entrei na psicologia, eu decidi que eu queria ser psicóloga muito cedo, né? Quando eu tinha 10, 11 anos, eu tinha uma dor de barriga que não passava por nada. E aí eu fiz, né? Minha mãe me virou de ponta cabeça para tentar descobrir o que que era. E aí, por fim, me enviaram para o psicólogo, que era ansiedade. Então eu brincava, no 8, 9 anos mais ou menos, eu brincava e minha dor de barriga simplesmente sumiu. Então eu falava que eu queria ser igual essa moça, essa profissional, que brincando comigo fez que minha dor de barriga sumisse. Então com 10 anos eu já falava que eu queria ser psicóloga e assim foi até a minha escolha oficial no vestibular. E aí, quando eu entrei na psicologia, eu tinha só essa referência, né, desse tipo de atuação do psicólogo, que era na clínica. Mas
quando eu comecei a ver as teorias clínicas que a gente vê primeiro, pelo menos na minha faculdade, a base era muito psicanálise, era muito psicodinâmica, eu não me identificava com aquelas abordagens, né? Então eu comecei a questionar se eu estava no lugar certo depois que eu já tinha escolhido, com tanta certeza, assim, a psicologia, mas eu não conseguia me encaixar, né? Pelo menos nas teorias clínicas, nas teorias de prática clínica que a gente tinha. E aí eu fui primeiro me decidindo para ir para pesquisa. Então eu falo que eu entrei querendo clínica, desisti da clínica, fui para pesquisa e depois eu voltei para a clínica quando quando eu tive aula de TCC. Então, eu só sei falar da TCC, eu nunca tive experiência em outra abordagem, nem prática, nem teórica, eu me aprofundei. Então, sim, sempre foi terapia cognitivo-comportamental. Interessante, que acho que não é o caminho da maioria, né? Eu mesma, semana passada, eu falei que já Uhum. atuei com psicanálise, né? Aham. E a TCC, ela surge, de repente, já mais para frente, né? Você já estava desde a Sim. época da faculdade, né? Antes de conhecer a TCC, eu tinha desistido da psicologia clínica justamente porque eu não tinha me encontrado em nenhuma das abordagens que eu tinha visto. Então, eu só voltei a vislumbrar a clínica como uma possibilidade depois que eu estudei TCC, que eu acho que é no sexto ou no sétimo período, se eu não me engano. Sim, bem no finalzinho mesmo. Bem mais pra frente, né? E aí eu te pergunto, quando você viu o TCC, você já tinha entrado em contato com a TREC naquela época? Então, eu tenho. Até é uma discussão que a gente até conversa em outros cenários, assim, né? Pelo menos na minha trajetória da faculdade, e eu nem falo só da faculdade, não. Eu acho que até eu fazer a certificação em TREC, então até 2019, um ano atrás, eu sempre vi a TREC, sempre escutei a TREC como sendo uma abordagem histórica, precursora da TCC. Então, eu acho que isso é até uma pergunta que eu me fiz e me faço ainda depois que eu conheci a Trek a fundo. Por que tão poucas pessoas falam da Trek nas faculdades, né? Com essa visibilidade que a gente vê hoje, com a trajetória e a prática que hoje a Trek tem, que eu conheço, eu não tinha visto isso na faculdade. Eu sempre via como sendo uma coisa, uma teoria que veio antes da TCC e parava ali. Então, eu até faço o meia-culpa aqui, porque quando eu falava da TREC na faculdade, né, depois quando eu fui dar aula, eu também ia muito nessa linha. Apresentava a TREC antes de falar da TCC de Beck, e aí eu reformulei a minha matéria inteira de TCC depois que eu conheci a TREC a fundo, fiz a certificação, porque eu vi que não, ela não é histórica, ela não é uma coisa que ficou lá no passado. Pelo contrário, a gente tem um número muito grande de pessoas que estão aí trabalhando com a TREC, mostrando a eficácia dela, mostrando evidências de resultados significativos. Então, assim, na faculdade o que eu vi de TREC foi muito histórica. E como eu não corri atrás disso depois que eu formei, eu fiquei com essa impressão, né, da TREC nesse sentido. Que bom que você reformulou suas aulas, né? Eu acho que seus alunos vão ter muito a ganhar com isso, né? De entender que, Sim. apesar de temporalmente, né, cronologicamente, ela ter o início antes, né, de todo o trabalho da terapia Uhum. cognitiva do Beck, é uma coisa que continua atual, é uma coisa que Sim. continua sendo estudada, né, sendo reformulada. Isso é bem interessante. E aí a pergunta que não quer calar: o que te fez mudar de ideia, assim, de ir conhecer a TREC? Como é que foi esse processo? Porque Uhum. você já dava aula sobre TCC, né? Você já trabalhava na Uhum. clínica com TCC, você estudou bastante isso, né? Eu, como sua amiga e Uhum. sua colega, eu sei o quanto que você estuda, o quanto que você se dedica, né? O quanto que você tem cuidados, né? Eu acho que não tem um dia na semana que a gente não troque foto de um livro, né? Alguma coisa que a gente esteja Sim. estudando. E aí, o que aconteceu assim nesse meio do caminho para você mudar de ideia, né? Para fazer certificação, para estudar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Eu vou brincar que tinha uma Márcia no meio do caminho. Essa foi a Esses minha caminhos mudança. estão ótimos.
Mas brincadeiras à parte, assim, quando eu entrei na clínica, na pós, né, em 2017, eu estava muito voltada para aprender um pouco mais sobre a clínica com adolescentes e crianças. E assim, né, nem vislumbrava conhecer TREC, aprofundar nisso. E aí eu lembro, foi em 2018, não foi, Márcia? A primeira certificação que se organizou da TREC? Foi. Uhum. Foi em 2018, isso. A gente iniciou a pós em 2017. Acho que foi em agosto, julho isso. ou agosto. Então assim, entrei focada para a questão de criança e adolescente. E aí em 2018 começou aquele burburinho na sala de fazer certificação em TREC e o pessoal se organizando e falando. E eu lembro que aquilo me soava estranho, né? Acho que eu já até falei isso para você em outros momentos. Às vezes eu ficava pensando assim, por que o pessoal tá querendo estudar TREC, assim? A gente tá falando de TCC já de terceira onda e o pessoal querendo fazer uma certificação em TREC. E aquilo para mim era muito curioso. E eu lembro que eu fiquei curiosa, né? Busquei saber alguma coisa muito superficial, mas não me aprofundei. E aí, logo depois dessa certificação, que eu acho que foi em meados de 2018, eu vi o pessoal que da pós, né, que tinha feito a certificação, voltar falando muito bem. E falando que foi uma coisa muito boa, que foi muito legal. E acho que a que eu fiz foi em janeiro de 2019, não foi? E eu lembro que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e falei assim, deixa eu perguntar para Márcia como que é esse negócio de certificação em TREC, já que eu vi o pessoal fazendo e depois falando que gostou. E aí eu lembro que você me mandou alguns áudios falando o quanto que a TREC tinha mudado a sua vida, o quanto que tinha sido um divisor de águas para você, o quanto que era uma experiência que você achava que valia muito a pena. E eu, desconfiada que eu sou, eu ouvi aquilo. Mas eu pensei assim, a Márcia é a pessoa que organiza a certificação. Então ela não vai falar mal do produto que ela está oferecendo. Deve ser papo de vendedora. E aí eu fui procurar as meninas que já tinham feito essa certificação em 2018, né? Eu lembro que eu ficava indo atrás das pessoas para saber se valia a pena. E é interessante, assim, porque eu não sei explicar por que eu fiquei tão curiosa, mas alguma coisa, talvez até por isso, né, de eu achar que era um caminho que não era tão tradicional, né, as pessoas estavam indo mais nas TCCs de terceira onda e algumas pessoas indo para TCC que eu julgava que era uma TCC anterior. E aí quando eu fui procurar as meninas que tinham feito, né, depois de já ter conversado com você, mas não me senti convencida, no sentido de achar que você estava vendendo um produto, eu fui procurar, conversei com a Sasha, com a Elaine, com a Ana Rita, e aí eu lembro que todas elas falaram a mesma coisa, o discurso era muito parecido. Não um discurso só de foi muito bom, mas de, nossa, como que eu já consegui aplicar aquilo logo em seguida, como que eu tenho visto que isso tem tido um efeito muito legal no consultório, como que isso pessoalmente, como que a certificação pessoalmente teve um impacto na minha vida. E aí eu lembro que eu fiquei assim, tá, vou ver qual é que é dessa certificação. Me convenceram, né? Me senti, pelo menos, curiosa de ir lá e ver na prática. E aí foi quando eu me abri. E aí um pouquinho antes da certificação, quando mando o e-mail, né, com o material, ali eu já comecei a ler um pouco do material que tinha sido divulgado, né, para quem ia fazer a certificação. E aí aquilo já começou a fazer muito sentido para mim, assim. Eu comecei a ler e falei assim, nossa, isso faz muito sentido. E isso eu não tinha visto ainda na TCC clássica, né? Isso para mim é muito inovador, muito novo, mas ao mesmo tempo é de uma teoria em tese, em termos, igual você falou, em termos históricos, em anos, vem antes do TCC de Beck. Então eu lembro que eu já cheguei na certificação com uma expectativa muito alta e que foi totalmente cumprida, né? Totalmente entregue no que eu esperava. E aí eu vi que a Márcia não é papo de vendedora. Realmente ela estava falando a verdade. Eu brinco que você foi a pessoa que mais me desafiou naquela época a encontrar argumentos de que valia a pena fazer o curso, né? É engraçado também, tem uma outra questão, né, que você já me contou, que até pela minha formação, alguém falou que o meu microfone não tá legal. Eu apertei umas coisas aqui, se continuar ruim, eu tô te ouvindo sinaliza. Bem. E até pela minha formação em administração, né, por eu já ter uma experiência prévia em empresa, em RH, né, de alguma forma você achou que era tipo todo um jogo de marketing, né?
Sim. para de fato convencer as pessoas, né? A certificação em TREC, ela é uma certificação que tem um alto investimento, né? E se tem uma coisa que realmente eu prezo, e não só na questão do curso, né? Eu acho que até na minha prática clínica, né? Tudo que de alguma forma eu ofereço é porque eu realmente acredito muito naquilo, né? Então, organizar um curso, quem já organizou um curso sozinho, né? Que bom, melhorou o áudio. Quem já organizou um curso sozinha com uma terapia que talvez já seja percebida como ultrapassada e tudo mais, né? Com um alto valor de investimento, de fato, eu só pegaria isso mesmo se fosse algo que de fato tivesse um impacto muito grande, né? E o importante é que a amizade continuou, né? Sim. E estamos Naquela aqui. época eu não sabia de tudo isso, então eu ainda olhava com uma certa desconfiança, mas hoje eu tenho certeza, né, que você não ofereceria uma coisa que de fato você não acreditasse na qualidade. E nem no final do curso, né, eu ofereço para as pessoas, falo assim, olha só, fala bem, hein? Como se fosse... Não. Isso daí, de fato, são vários relatos espontâneos, né, que a gente recebe, e fico feliz de você, na segunda turma que a gente ofereceu, ter participado. E a pergunta, então, você acha que valeu a pena você ter estudado um pouco mais, conhecido um pouco mais, mas exatamente por quê? Né? O que que fez a diferença? A gente está passando um caminhão, né? Sim. Tá atrapalhando? Acho que tá Não, passando um carro de som aqui, mas acho que daqui a é o pouco ele hortifruti. passa. É o hortifruti. É, então, quando eu paro para pensar assim, o que eu acho que foi o grande diferencial da Trek em termos. Eu vou falar primeiro em termos de teoria, e aí como é a aplicação prática, e depois da minha vida pessoal, né? Eu penso que o maior divisor de águas assim na prática para mim foi quando na Trek, e que fez muito sentido para mim, foi a proposta de não se discutir inferências. Talvez fosse uma lacuna que eu já sentia na TCC clássica, no sentido de nem sempre o paciente ele tem distorções cognitivas, nem sempre ele tem uma visão errada, distorcida da situação. E às vezes não, né? O ponto de partida da discussão na TCC é justamente a distorção cognitiva. Se existe um modo mais racional, mais realista de enxergar aquela situação. E aquilo às vezes me dava uma angústia, porque tinha hora que você via que a visão do paciente ela era coerente com o que estava acontecendo. Então, quando a TREC propõe de não se discutir inferências, mas discutir as crenças que são ativadas com aquelas inferências, para mim fez muito sentido. Para mim Deixa eu só veio te interromper um justamente. pouquinho. Eu não Ah, sei se todo mundo sabe, né, o que que é inferência, né? Então, para a gente que já está nesse mundo track faz muito sentido, mas assim, só para colocar todo mundo na mesma página, né, inferências, quem está já dentro da TCC clássica, seria como se fossem os pensamentos automáticos, né? Para quem não é do mundo, TCC seriam aqueles primeiros pensamentos, as conclusões que a gente tira, né, diante de algum fato negativo, diante de alguma adversidade. Então, é tudo aquilo que passa na nossa cabeça, né? Em algumas abordagens, isso vai ser debatido, né, no consultório pelo terapeuta, mas na TREC não é que a gente não debata, mas não é necessariamente o primeiro foco, né? A gente vai, de fato, debater e questionar muito mais a questão da rigidez, né, das exigências, das autorregrinhas que tem para a gente, né, que é o que a gente chama de crenças, né, e não necessariamente esses primeiros pensamentos que passam na nossa cabeça. Desculpa te interromper, era só sim. para Não, conseguir com acompanhar. certeza. E isso para mim foi assim, uma das primeiras coisas que eu vi e fez todo sentido. Porque aí você vai para um outro lugar, né? De não ficar ali discutindo com o paciente se aquele modo de enxergar a situação é o certo, é o correto, se existem evidências a favor e contra. Mas você discutir, bom, independente disso ser uma verdade ou não, mas como que isso te toca e o que que isso significa, como é que isso ativa seus sistemas de crença. Então isso para mim foi o maior diferencial, não maior, né? Um dos diferenciais
E dois conceitos que para mim fizeram todo sentido, e aí eu falo até pessoalmente também, porque eu acho que isso eu consegui aplicar na minha vida cotidiana, que é o conceito de aceitação incondicional, que eu vivo te falando nos bastidores, né? Amiga, isso é muito aceitação incondicional, né? Porque para mim isso faz muito sentido. Na TCC a gente trabalha muito a ideia a TCC clássica, né? De Beck, a ideia das crenças nucleares, a visão que eu tenho de mim. As pessoas falam muito, a psicologia trabalha muito essa ideia de melhorar a autoestima, ter uma autoestima elevada. E aí quando eu comecei a ler, né, estudar, e na certificação eu vi sobre a ideia de você avaliar e julgar comportamentos, mas não avaliar e julgar pessoas, isso também servindo pra gente, né? Julgar talvez um erro, uma falha minha, avaliar aquilo, mas não me avaliar enquanto pessoa. Para mim isso foi muito significativo, primeiro pessoalmente, mas depois para eu conseguir levar essa discussão para o consultório. Então esse conceito para mim também foi um marco, foi um conceito que ficou, que veio ao encontro de lacunas que eu tinha. E a ideia da tolerância à frustração. Eu não me recordo, provavelmente tem alguma, né? Lógico que deve ter algum autor que trabalha isso também dentro das outras abordagens, dentro das outras linhas de TCC, mas eu não me recordo de nenhum autor que falasse com tanta clareza, com tanta sistematização de tolerância, trabalhar a tolerância à frustração com o paciente. Então, isso também foi um conceito que eu consegui aplicar imediatamente no consultório, né, no debate, mas também trouxe para minha vida pessoal, né, porque afinal de contas a gente está sempre lidando com frustrações no dia a dia. Sim, muito mais do que a gente imagina. Um exemplo super simples, né, 1 segundo antes de começar a live, a minha internet aqui em casa caiu. Então, talvez fosse uma adversidade que a gente ia precisar contornar de alguma forma, mas já voltou. Uhum. Queria só interromper um pouquinho, tem vários alunos suas mandando beijinho, mandando saudade. Que fofas! Não sei se você tá Que bom, beijo. Eu não tô acompanhando os comentários, até para não me distrair, eu baixei aqui, depois eu vou dar uma olhada, mas que bom saber que eles estão aí. E se foram alunos antes de 2018, se foram alunos meus até 2018, vamos ter que fazer uma atualização dos conceitos de TREC para eu me redimir da forma como eu não conhecia e a TREC em profundidade, né? Uhum. E você até falou da questão de, não sabe se tem outros autores, né, que trabalham nesses conceitos. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por TREC, que é o que eu estudo, que é o que eu trabalho. Mas você também sabe que eu gosto muito da DBT, né? E a Márcia também traz esses conceitos, né? Tem um livro muito legal que eu conheci ano passado, que se chama, em português seria Sob Influência, né? E ele vem, é um livro escrito por um terapeuta TREC, né? E ele pega todas as terapias cognitivas comportamentais contextuais, né? De terceira onda, e começa a linkar, né, os grandes diferenciais dela aos conceitos já propostos pelo Eris lá atrás, né? Então, de alguma forma, as terapias contextuais têm muito a ver com a questão da TREC, né? Esse conceito de aceitação ele está muito ligado à questão das terapias contextuais, tolerância à frustração. Então, você vê que às vezes tem gente que entra em contato com a gente achando que a TREC é uma terapia contextual, justamente porque ela leva muito em consideração todos esses aspectos, né? A questão da emoção também é muito presente, né? Bacana. E aí, como é que foi? As aulas eu acho que talvez seja um pouco mais fácil de adaptar, né? Mas como é que foi adaptar a tua prática clínica, né, para um modelo que fez sentido para você, mas que de alguma forma você já devia estar habituada de alguma forma a questionar inferências, né? Já devia estar habituada. Sim. Já era o automatismo, né? Sim. Como é que foi essa passagem, né? Como é que foi adaptar? Eu acho que sempre quando a gente está se propondo uma mudança no modo de agir habitual, de fazer alguma coisa, eu acho que sempre é delicado e é difícil. Talvez até mais difícil se eu estivesse saindo do zero.
né? Porque eu penso que é como se a gente já dirigisse sem carteira há alguns anos, né? Cheio de vícios de direção, cheio de manias, cheio de jeitinho de dirigir, e de repente você tivesse que fazer exatamente como manda na autoescola. Então, às vezes, é melhor você sair do zero na questão de facilidade do que você já vir de uma outra história. Mas eu também gosto de pensar que eu não saí da água para o vinho, né? Eu não saí de uma psicanálise e fui para uma TCC. Então, a espinha dorsal ali da TCC clássica de Beck e da TCC de Ellis, para mim, a filosofia ela mantém as mesmas bases teóricas. O modo de trabalhar no consultório que muda e muda bastante, né? Então, eu confesso que no início, e ainda tenho, né, bastante dificuldade na hora de estruturar ali o ABC, fazer o ABC todo redondinho. Ainda peço muita ajuda à Márcia quando o ABC não sai do jeito que eu acho que deveria sair, ou quando não está da forma como limpinho, como eu acho que a Trek propõe. Então, é difícil porque no automatismo, talvez a primeira pergunta é: que evidências você tem a favor desse seu pensamento? Então, eu tenho que segurar, às vezes, o automatismo e organizar a sessão para que ela consiga se aproximar e chegar mais próximo de uma sessão Trek, que eu ainda estou em construção, não me considero ainda uma referência em sessões Trek, mas eu tenho tentado aproximar minha sessão muito mais de um modelo Trek do que num modelo TCC clássica. Então, para mim, a grande dificuldade é adaptar mesmo, né? É sair do automatismo que eu tinha antes e ir para o modelo novo e tentar organizar aquilo de modo que eu consiga seguir até o final da sessão nos debates. Eu falo que o ABC é de fato simples, em teoria, mas na hora de fazer na prática, a gente vê quantas nuances existem para você conseguir fechar um ABC redondinho. Então, é ainda onde eu estou me aprimorando. Uma coisa que eu acho muito legal em você e que te admiro bastante por isso, né, é o quanto que nessa tua caminhada, né, você está disposta a errar e aprender com o teu erro, né? O quanto que às vezes você fica com dúvidas de alguma coisa, né? Daí você me pergunta, eu te mando alguma literatura, uma coisa assim, e você vai aprimorando isso, né? Porque a minha história na Trek é como se eu não tivesse nem feito ainda a prova teórica da autoescola, né? Eu estava, de fato, retornando para a clínica e eu posso dizer que eu comecei praticamente do zero. Eu não tinha muitos automatismos, né? E fui, de fato, praticamente moldando a minha prática clínica já dentro desse modelo. Então, eu fiquei muito curiosa de entender justamente assim, como é que foi essa mudança para você, né? Então, você acha que talvez a maior dificuldade esteja sendo, né, conseguir montar o ABC e evitar, digamos, começar o debate das inferências e das discussões? Eu vejo que, né, e aí, obviamente, que a gente vai adaptando, mas o que eu vejo que hoje é mais difícil é sair desse automatismo, sair do automatismo principal de debater as inferências, debater aquilo que estaria lá no ar, né, pro Ellis, esperar colher todas as informações necessárias para então você iniciar um debate. Então, é nisso que eu tenho focado para conseguir fazer cada vez com mais maestria. Até porque eu acredito que seja um modelo que é eficaz e que vai agregar muito na sessão. Então, eu tenho tentado muito mais sair desse automatismo, esquecer um pouco de lado o histórico que eu já tenho na TCC, para poder começar o modelo certinho. E aí era justamente essa pergunta que eu ia fazer, assim, uma coisa, ok, a gente muda um modelo, uma abordagem teórica, leva para a clínica, vai se adaptando, fez mais sentido para você, mas para os teus pacientes, né? Você percebe alguma mudança neles pelo fato de você ter começado a aplicar o que você está aprendendo na Trek, ou não? Você acha que é a mesma coisa? Como é que está sendo isso para você? Na época da certificação, né, acho que foi em janeiro, no início do ano passado, de 2019, então eu tinha alguns pacientes que estavam
que eu estava acompanhando e que eu falei, bom, vou tentar fazer essa mudança e para ver qual vai ser a resposta deles, né? Que já estavam comigo no modelo TCC clássico. E aí é uma inferência que eu faço, que eu não tenho como afirmar como sendo real ou não, mas que eu vejo que eles se sentem até mais validados no sentido de a pessoa não está debatendo ou duvidando do que como eu percebi a situação. Isso está sendo validado. E o mais importante é pensar do como que isso me toca, ou como que isso aciona minhas crenças a meu respeito, a respeito do que eu tolero, a respeito do que eu vejo no futuro. Então eu sinto que existe uma aceitação maior do modelo quando não se debate esses pensamentos. E o segundo ponto que para mim foi assim, e eu vejo como, imagino que para eles também tenha sido um grande divisor, é a ideia de você trabalhar piores cenários, né? De você não trabalhar só preparando o paciente para se aquilo que ele pensa não for verdade, ok. Mas ele pensar, e se for verdade, se chegarmos ao pior cenário? De debater e discutir com ele quanto que ele tolera esse pior cenário. Eu me sinto até mais confortável de saber que num debate, numa sessão, a gente trabalhou o que poderia acontecer de pior e se acontecer de pior, o quanto que ele consegue tolerar aquele cenário. Então eu acho que isso me ajuda a pensar que eu estou prestando bom trabalho e eu acho que isso ajuda também a fortalecer o paciente e a capacidade dele de tolerar adversidades, frustrações. Então, imagino, inferências minhas, que eles tenham sentido uma boa diferença, né? Assim eu espero. Que bom. Eu sei que tem muita gente aqui, eu estou vendo pelos nomes, né, que já trabalham na clínica, né, que atuam com TCC, ou são pessoas que estão recém-graduadas, né, eu acho que não é todo dia que a gente está aqui com Flaviane, né, com uma pessoa que gosta, né, eu acho que a sua didática é muito boa, então se vocês tiverem perguntas também para colocar aqui, eu acho que é o fórum, né, para a gente ir trocando. Um ponto que você trouxe nessa questão de validação do paciente, né? Eu acho que passa muito por aí, né? Um ponto que a gente discute muito dentro da prática clínica, né? É o quanto que a gente é capaz, como terapeuta, de aceitar o nosso paciente, né? E de alguma forma o paciente precisa também aceitar a gente, né? Aceitar o modelo proposto de terapia. Então, talvez isso seja até uma forma de reforçar o vínculo, talvez isso seja uma forma de mostrar para ele que você de fato está entendendo, que você não está ali para julgá-lo, né? Não está ali para dizer, olha, você está pensando errado, né? Não é bem assim. Mas não está ali para consertar o pensamento, né? E mostrar para ele que talvez não o pensamento em si, mas as expectativas, as demandas que ele está tendo com relação àquele tema, né, é que também não estão erradas, mas talvez a rigidez disso, né, é que estejam levando ele ao sofrimento. Né? Talvez isso facilite, inclusive, o vínculo terapêutico. Né? Não sei, estou pensando alto com você. Sim, mas eu acho que faz todo sentido, assim. Eu acho que na clínica a gente vê o feedback à medida que a sessão vai acontecendo e as sessões vão acontecendo. Eu acho que nem tudo não, acho que as coisas não se resolvem em uma única sessão, mas à medida que a gente vai vendo esse feedback do paciente, do quanto que foi significativo discutir aquilo e para ele se sentir até mais confortável de um enfrentamento, ou de lidar com a situação, a gente vai se fortalecendo de que aquele modelo que a gente está usando na prática é um modelo eficaz, não só pela melhora de sintomas, mas também na percepção do paciente do quanto que aquilo ajuda no enfrentamento das situações adversas. Então eu acho que é muito bom, pelo menos pessoalmente eu penso, que é muito bom a gente poder acompanhar o paciente, acompanhar os enfrentamentos que ele faz ao longo da vida dele, nas situações difíceis, e saber que a gente pode contribuir de alguma forma. Tá. Só vou te interromper que chegou uma pergunta aqui. Como é que você definiria seu estilo terapêutico, né? Você costuma ser mais didático, mais humorística, mais filosófica? Você consegue se identificar em algum desses estilos? Eu não sei
Eu não sei se tem como, talvez se eu fizesse uma leitura de todos os meus atendimentos e tentasse fazer ali com qual o debate que eu uso com maior frequência, talvez eu até tenha um prioritário que eu não saiba, assim. Mas a princípio eu acho que vai muito do paciente. Não sei se isso vai, se isso é definido muito por mim. Eu tendo a pensar que eu tenho uma postura mais didática. Mas eu penso que tem alguns pacientes que eles me permitem fazer um debate mais humorístico. Talvez tenha outros pacientes que eu vá para um debate mais empírico, outros mais filosóficos. Então eu acho que eu não conseguiria me rotular ou me colocar como um estilo de debate. Uhum. Acho que foi Você isso que ela quis entende? dizer, né? Porque ela citou os estilos de debate. Ela perguntou mais o estilo terapêutico, né? E dentro do estilo terapêutico a gente tem Uhum. os tipos de Os debates, mas estilos. Uhum. não sei, foi Tátila que perguntou, se não me engano. Qualquer coisa ela sinaliza aqui. Uhum. A gente volta nesse ponto. Mas uma coisa que você falou eu acho muito interessante, né? O quanto que, de alguma forma, a gente praticar, né, as crenças racionais na gente, né, de alguma forma, permite a gente ter a flexibilidade. Pronto, acabou de responder isso mesmo. Permite a gente Uhum. ter uma flexibilidade na sessão para ir adequando o tipo Uhum. de debate, para adequando, de fato, o nosso estilo ao longo Uhum. da terapia. Eu costumo dizer que a track ela é muito boa, mas de fato parece uma coisa muito simples, né? Mas a gente tem tantas Mas não é. possibilidades de. Sim, né? Não é simples. E tem tanta possibilidade dentro, né? Para nenhuma sessão track, por mais que a gente tenha uma estrutura de sessão muito bem Uhum. definida, uma sessão é exatamente igual a outra, né? O quanto Uhum. que, Sim. o quanto que é rico. Eu acho que vale até eu falar um pouquinho sobre isso, de às vezes as pessoas têm a ideia de que tem que fazer todas as etapas exatamente da mesma forma, né? E eu já ouvi Uhum. algumas pessoas falando assim, nossa, mas uma sessão track deve ser uma coisa super engessada, super rígida, né? E não, né? Uhum. E a coisa flui, né? Mas de alguma forma ajuda a Uhum. gente a manter o foco, né? Ajuda a gente a manter o Sim. foco, né? Saber esses passos, né? De debate, reestruturação de crenças, né? Alguma tarefa entre sessões, de alguma forma dá um norte para a gente como terapeuta, né? E aí eu te pergunto, Uhum. você se sentiu um pouco mais segura ao ter essa ideia de estrutura de sessão? Como é que, para Uhum. você, assim, o que mudou, né? Como você como Uhum. profissional, você como terapeuta? Sim. Eu, em relação à estrutura, eu acho que assim, como eu já vinha da TCC Uhum. de Beck, eu fico falando TCC de Beck porque são todos TCCs, né? Então, porque não sei se tem gente que não é da TCC assistindo, provavelmente sim, mas só para deixar claro assim que eu vinha de uma e passei a usar prioritariamente, tenho tentado usar prioritariamente uma outra forma de TCC, que é a TCC Track, né? É, as duas são muito estruturadas, então eu vejo que em relação à estrutura, eu estou adequando a qual estrutura eu vou usar, mas eu não deixei de ter, não deixei de ter uma estrutura anterior para passar a ter uma estrutura agora. É, o que eu vejo de maior, com maior diferencial é que na TCC de Beck a gente precisa de um tempo para conseguir estruturar a sessão, né? A gente precisa construir vínculo, a gente precisa fazer uma anamnese e aquilo demora um tempo para você ir para um debate de crença. Talvez seja lá na parte mais avançada da teoria, da terapia, quando você vai discutir e debater crenças com o paciente, buscar uma reestruturação dessas crenças. Eu vejo que a TREC ela permite que você faça isso já nas primeiras sessões. Então, obviamente que você vai construir o vínculo, obviamente que você vai levantar informações da história de vida desse paciente, mas eu vejo que a proposta de reestruturar crenças, ela pode ser utilizada logo nas primeiras sessões, ao passo que na TCC de Beck isso demorava um tempo maior. Então para mim foi muito significativa essa possibilidade de não ter que esperar esse tempo maior para conseguir trazer uma mudança significativa para o paciente. Sim, Não sei se você concorda comigo, né? concordo. E uma das coisas que acontece muito no pessoal que começa a estudar a track, querer levar para o consultório,
Eu acho que é até uma resistência nossa, né, de já, às vezes, na primeira sessão, começar a fazer uma intervenção, né? E Uhum. tem um livro do Ellis, o Overcoming Resistance, né, o Superando Resistência, e ele deixa muito claro que o vínculo, né, ele vem justamente, né, de quando você consegue, de alguma forma, acessar o paciente, né? Mostrar para ele que, olha, eu estou Uhum. entendendo, né, e eu tenho uma Uhum. alternativa, né? Por mais que ele não vá muito com a sua cara como terapeuta nem nada, ele vai ver ali que você, de Uhum. fato, consegue chegar em pontos que talvez ele nem tivesse consciência daquilo, né? Muito provável que não. E isso a gente Uhum. entende que reforça o vínculo, né? Muito pelo contrário, não é Sim. uma intervenção bem feita, né? Sabendo com que você vai estar trabalhando, de alguma forma aproxima essa pessoa de você, né? E reforça. E eu entendo que tem bastante a oportunidade de vocês trabalharem e fazerem um Uhum. trabalho juntos melhor. Que bom que o pessoal Uhum. concorda, Sim. né? Sim. É uma ideia que eu acho que aqui, e aí eu posso estar falando uma grande besteira, né? Mas isso aí é uma leitura minha. A gente aqui no Brasil, por ter também uma influência muito forte psicanalítica, né? O quanto que às vezes a gente, Sim. nós terapeutas mesmo, né, ficamos com receio. Eu falo isso por mim, né? Quando eu comecei na prática clínica da TREC, essa ideia de fazer intervenção já na primeira sessão, né, me deixava muito Sim. desconfortável. Eu acho que eu ficava com medo mesmo, de falar, caramba, e agora? Né, eu toquei no ponto. E aquilo ali você Sim. começa a ver no consultório que aquilo ali é tão terapêutico, né? É Sim. tão, vou me permitir usar a palavra libertador, no sentido de, caramba, como é que isso acontece dentro de mim e eu ainda não tinha Uhum. percebido isso, né? Então, acho E eu que acho que é é benéfico, né? Eu relevante. acho que alguém comentou aí que o paciente já sai da primeira sessão muitas vezes tendo segurança do que vai ser proposto e da possibilidade de mudança, né? Da possibilidade de fazer de uma forma diferente. Eu acho que isso também foi um ponto interessante, né? Porque eu tinha e ainda tenho, em certa medida, assim, essa sensação de que eu precisava construir um vínculo primeiro antes de tocar em situações, em pontos bem delicados, né? Tocar nas crenças desse paciente. E com a TREC é possível, eu tenho visto que é possível fazer isso quase que em paralelo. Eu vou construindo o vínculo à medida que eu também vou mostrando e ajudando ele a ressignificar um pouco, reestruturar um pouco daquelas crenças. Então, são trabalhos que vão acontecendo em paralelo e eu acho que um fortalece o outro também. Eu não preciso de primeiro vínculo, depois trabalho com crenças. Sim. As coisas andam juntas, né? Provavelmente Sim. alguma crença nossa. Enquanto a gente estava falando, eu estava pensando muito aqui, assim, às vezes a gente vê uma situação, sei lá, de um amigo, de uma amiga, é, que, que a gente não acha legal, que a gente não concorda, mas aí fala, eu não tenho tanta intimidade, eu não vou comentar, né? Uhum. Mas é uma Sim. coisa que a gente poderia comentar, talvez até no sentido de Como ajudar a pré-requisito, pessoa, né? né? Mas acho que é uma coisa meio cultural, né? De Sim. igual, não vou falar, não vou, porque vai Uhum. que, né? E uma coisa que a gente já falou nos bastidores, né? O quanto que você, de alguma forma, tinha uma ideia de que, tipo, eu preciso acolher a pessoa, né? Acho que você é uma Uhum. pessoa muito fofa, muito querida, né? E é uma característica muito forte de Flaviane, assim, acolher, né, as pessoas, cuidar, né? Você tem Sim. essa característica. E logo que você decidiu começar a aplicar PrEP, né? Eu lembro que você falava assim, amiga, mas isso é muito duro, né? O paciente vai sofrer, eu não consigo fazer isso. Né? Até porque às vezes a Mas eu gente acho que é. mexer, reestruturar, dói, né? Incomoda Uhum. a pessoa. Mas eu acho que complementando isso, eu acho que foi possível perceber assim que dá para ser muito acolhedora, ainda que a gente esteja falando de pontos muito delicados na vida do paciente. Você não está fazendo isso para colocar o paciente em sofrimento porque você quer vê-lo sofrer. Pelo contrário, eu acho que o acolhimento vem até na forma como você trabalha esse sofrimento dele, na forma como você
toca em questões que são muito delicadas. E para mim entender que era possível, né, ser acolhedora, fofa, delicada e ao mesmo tempo tocar em questões muito difíceis e que isso traria também um retorno para ele muito mais eficaz, eu acho que foi também uma virada de chave. Eu acompanhei bem essa virada de E ainda acompanha. o quanto que a cada sessão, né, às vezes tem um áudio do Flaviane. Ah, eu consegui, fiz uma intervenção e foi muito bom. Eu tô vendo que o paciente Olha meu, tá respondendo. amiga, olha meu ABC. Deixa para depois da Né? live. Mas de fato é curioso, né, como você fala, assim, a gente, né, até voltando um pouco na questão do estilo terapêutico, né, a gente não precisa perder as nossas características pessoais, né, dentro da Sim. clínica para aplicar talvez um modelo um pouco mais objetivo, um pouco mais preocupado com efetividade, com resultado, né, é possível de alguma forma combinar, né, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Você sabe para Sim. onde você vai querer ir com aquele paciente, o que de fato pode ajudá-lo. Né? Acho bem Sim, sim. interessante. Eu acho que é por aí a mudança vem justamente nesse, para mim, né? Vem justamente nesse modo de entender que é possível ajudar, ser acolhedora, ser cuidadosa, sem deixar de falar de questões difíceis, que normalmente é o que faz e mantém grande parte do sofrimento desse paciente. Então, não tem por que a gente ficar protelando o trabalho dessas questões em busca de fazer esse acolhimento como se fosse um pré-requisito. Dá para fazer os dois muito bem feitos ao mesmo tempo, né? A Liane comentou aqui, acolhimento, mas sem deixar de trabalhar na ferida. Né? É justamente aquilo que precisa ser trabalhado. Né? E eu entendo que saber e de alguma forma ver essas características suas deve ter gerado também uma segurança a mais nos seus pacientes para confiarem de alguma forma que você está sabendo o que você está fazendo e se você está fazendo, você está propondo aquele desconforto, é porque tem um objetivo, né? Não é o desconforto pelo desconforto. Sim. Tô vendo aqui a Leane falando, tá achando interessante essa modalidade. Vamos trocar figurinha, Leane. Leane é daqui de Macaé também. Ah, legal. Eu fui de Macaé, né? Você soube. Eu já te contei isso. Ah, sim, descobri isso depois de muito tempo. Na verdade, eu fui de Márcia Rio das também. Ostras. Pertinho. Vivi em Macaé. E queria te perguntar, assim, o que você diria para os seus colegas que estão ouvindo a gente aqui com relação à TREC, né? Que já estudam TCC, que já atuam na clínica, né? Que estão com pacientes nesse momento que talvez estejam empacados, né? Talvez não estejam conseguindo tratar determinadas questões. O que você poderia falar para eles? Eu acho que o primeiro ponto é a Márcia não tem papo de vendedora. O que ela fala sobre a TREC. Eu acho que quem está aqui assistindo a live provavelmente também te segue no canal, né, da TREC RJ. Então, eu acho que é nítido que quando você fala da TREC, você fala com um brilho nos olhos, você fala com muito carinho, muita paixão naquilo, e que no primeiro momento, para quem não conhece, pode soar como isso, como papo de vendedora, como alguém que está querendo mostrar uma teoria e não necessariamente acredita tão fortemente naquilo. E quando eu fiz o curso e eu comparei com tudo que você tinha me falado, eu acho que é exatamente isso. O que eu falaria hoje é que a TREC, o primeiro ponto, né? Então, essa ideia do você não ter um papo de vendedora. O segundo é que eu acho que a gente precisa ter uma visão crítica do que a gente ouve. Eu acho que por eu ter escutado durante a minha formação e até depois da minha formação, ter escutado da TREC sempre com uma visão mais histórica, eu deixei de buscar esse conhecimento por acreditar que ele não tinha uma validade. E ao passo que tinha um mundo para ser descoberto e que eu nunca tinha ido atrás disso, que eu demorei um tempo para poder encontrar.
Então eu acho que uma outra ponto também é a gente ter esse senso crítico, de não acreditar que porque foi passado de uma forma, é necessariamente daquela forma, que a gente possa conhecer com nossos próprios olhos, com ter a nossa própria opinião a partir do estudo pessoal, né? E o outro ponto que eu penso é que na TCC a gente fica muito voltado, e aí eu vejo pela minha trajetória também, na TCC clássica, na TCC de Beck, na TCC beckiana, que eu acho que é muito divulgada, e a gente deixa de utilizar, conhecer e ver outras TCCs que têm uma eficácia. Eu não posso falar em termos de números, em termos de estudos, porque eu não tenho esses dados, mas que eu vejo na prática clínica que não perdeu em nada na qualidade, pelo contrário, só agregou. Então, hoje eu falo que eu sou testemunha de track. Então, quando eu vou falar de track, eu ainda não tenho toda essa bagagem, né, que a Márcia tem, que a Maria Celeste fala e tem e traz essa bagagem, mas hoje eu falo da track com, quase, não o mesmo, mas um brilho no olhar também de quem viu diferença na clínica. E viu diferença de quem quem usava a TCC clássica e viu uma diferença ainda maior quando passou a usar a track. Então, hoje eu só recomendo porque eu também acredito e também vejo o quanto que isso faz bem. Então, assim, para mim foi um grande ganho e eu sempre tento mostrar para as pessoas que elas também podem ter esse ganho, né? Afinal, a gente tem muito conhecimento disponível, tanto no seu canal, quanto no Instagram, quanto material didático, livro. Então, eu acho que é uma recomendação que eu dou. E que bom, eu ri muito quando você falou testemunho de track. Eu só não ri mais em respeito ao ouvido de quem está nos ouvindo, porque eu nunca tinha ouvido essa expressão. Mas, testemunho de track. de fato, eu entendo que é uma teoria tão humana, né? tão profunda, que num primeiro momento a gente para e fala assim, nossa, isso resolve o mundo, né? E a gente sabe que não, né? A gente sabe que, como qualquer abordagem terapêutica, Sim. tem suas limitações, né? Que bom, né? Eu acho que isso de alguma forma só prova o quanto que ela já foi testada, o quanto que ela foi pensada e estudada. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo quando você fala isso, né? Porque é algo muito profundo, né? Simples na teoria, na prática muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando você consegue aplicar, né, numa determinada situação, tanto na vida pessoal quanto conduzindo, né, processos terapêuticos, eu acho que isso de alguma forma vai dando bagagem pra gente, vai dando robustez, né, uma segurança para ver. E não sei se você assistiu as nossas 2 últimas lives, né, sobre a minha história. Claro que eu assisti. A gente até trouxe, né, que a gente não usa só track no consultório, né? Existem outras abordagens que, de fato, tem bastante eficácia, tem alguns protocolos, de fato, que não são da track, que tem qualidade e resultados mais efetivos, né? E a Celeste bem lembrou, assim, o quanto que o Ellis, ele já era um entusiasta, de fato, de aplicar no consultório coisas que ele entendia que iam trazer mais efetividade. Então, a própria história do surgimento da track passa por isso, né? De testagem clínica, né? Do que funciona, do que não funciona, né? Talvez seja uma das únicas, eu não posso dizer a única, mas uma das únicas teorias que nasceram no consultório, né? Ele não era acadêmico, então ele era gente como gente, que está ali no dia a dia, resolvendo e orientando pessoas como a gente, sofrendo, né, e tendo essas questões reais ali no dia a dia. Só, eu não sei se a gente ainda tem tempo, eu não sei como que tá a questão do 5 tempo. minutos. Ah, não, então eu ia só falar quando você me perguntou um grande diferencial, eu esqueci de falar e me veio à cabeça aqui agora que uma das coisas que foi muito significativa para mim é o fato da track ser transdiagnóstica, de você não precisar ou não ter que esperar ter um diagnóstico formal para estabelecer um plano de tratamento com aquele paciente,
que você ter um modo de atuar na clínica que independe de diagnóstico, independe de traços de determinados transtornos. Isso para mim também foi um ganho muito grande. Tanto um ganho de, independente do que o meu paciente tem, qual é a questão que eu trouxe na terapia, se ele tem um sofrimento, eu tenho um instrumental para trabalhar com ele. Eu queria ter falado isso antes, mas me veio à cabeça agora, eu não queria perder essa oportunidade. Tá bom. O papo tá Olha lá, bom. a Manu que tá falando aqui, ó. Manuela foi sua aluna na pós. É? Manuela Braga foi sua aluna. Um beijo. Eu vi um monte de gente de Macaé, não mandei beijo por nomes, mas vi todo mundo aqui. E a gente ainda tem mais 5 minutinhos, né? Talvez essa vai ser a primeira live que a gente não vai ser derrubado pelo Instagram, já tô feliz. Que bom. Mas alguém tem mais alguma pergunta para Flaviane? O Flaviane quer fazer alguma consideração final? Eu não tô acompanhando os comentários ao todo, porque eu baixei aqui, eu só tô vendo os últimos. Então eu não sei se tem alguma pergunta, mas aí você me ajuda a acompanhar aí. Tem corações, tem pessoas dizendo que estão se sentindo, a Manu, mas se pintar alguma perguntinha, eu te aviso. Tá, mas eu acho que é isso, assim, eu queria agradecer, queria dizer que você faz um serviço de utilidade pública com o canal da Trek, com esse perfil, porque a Trek tem muito pouco material em português, tem muito pouca referência para a gente recorrer aqui no Brasil. Então eu acho que não é sempre que a gente encontra alguém disposto a trazer o material de fora com qualidade, mostrando a bibliografia, mostrando de onde está vindo, mas traduzindo isso para a gente. Então eu acho que para quem se interessou pela Trek, o canal da Márcia, né, e o perfil, ele tem uma riqueza de material que não vai estar disponível porque não está em português, né, só para quem lê inglês. Então, que te agradecer por você trazer isso, porque muitas das dúvidas que eu tenho, eu vou lá no seu canal, procuro como é que é o negócio do ABC mesmo, e aí eu vejo o vídeo e aquilo sana a minha dúvida sem grandes dificuldades. Que bom. E agradecer o convite para a live também. Amigas são para isso também, né? A ideia foi até bom você ter falado assim, o quanto que quando eu criei o canal, né, a ideia do canal era justamente essa, né? De disponibilizar conhecimentos e textos em português. Né? A gente tem pouquíssimos, até a Tátila está comentando aqui, está te dando parabéns. E Obrigada. fazer propaganda da Tátila e do livro dela, né? Ano passado a gente teve o lançamento do primeiro livro em português, 100% sobre Trek, com ela como coautora, junto com a professora Marilda Lippe, né? Então, assim, ter esse livro de profissionais tão referentes, né? Falando sobre Trek. E no SBTC do ano passado, né? Foi o primeiro livro a ser esgotado. Né? Então, assim, tamanho procura, justamente mostrando que a Trek ela continua viva, né? Ela continua despertando interesse, continua trazendo resultados na prática clínica. E eu brinco, né, que eu ainda vou fazer um bloco de carnaval, Eles Não Morreu. Eles Não Morreu. Aquelas brincadeiras toscas minhas, né? Mas o quanto que permanece realmente atual. E obrigada, queria muito agradecer a ter aceitado o convite, né? Estar aqui com a gente hoje. E temos 30 segundos, daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Mas queria agradecer também todo mundo que esteve com a gente, né, durante essa tarde. E é isso. Obrigada. Obrigada a todo mundo, obrigada Márcia. E a gente vai se falando depois nos comentários. Beijo. Tchau. A gente não ensaiou, né? Beijo. Beijinho. Nem saiu. Ficou igual. Tchau. Beijo.